Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, dia 4 de novembro, quarta-feira, turma do horário AB-noite. Hoje vamos falar sobre outros elementos de máquina que estão presentes dentro dos conjuntos, dentro dos elementos que nós desenhamos dentro da nossa disciplina. Então, partindo do princípio lá desde o início da nossa aula, da nossa disciplina, né, das primeiras aulas, vimos a caracterização do desenho técnico, o uso da ferramenta, né, como auxílio no desenho SolidWorks, desenho técnico, representação esquemática, as vistas ortográficas. Estudamos uma parte ali sobre apenas características dos elementos de máquina, como elementos de fixação, móvel permanente, elementos de apoio, mancal e rolamento, elementos móveis como eixos, chavetas, elementos de transmissão, correias, correntes, engrenagens, né? E hoje nós vamos falar sobre molas e acoplamentos, ou seja, são outros elementos de máquina que trabalham em conjunto dentro do sistema, mas que têm algumas características bem específicas e interessantes. Lembrando que nosso objetivo aqui não é fazer o detalhamento técnico, apenas falar algumas particularidades, características, formas construtivas, aquilo que a gente detalharia dentro do desenho. A parte de especificação, dimensionamento, vocês aprenderão nas disciplinas à frente do curso. Então vamos lá. Nosso primeiro assunto dentro desta abordagem de hoje será sobre os acoplamentos, né? Acoplamento. Talvez algumas pessoas conheçam, outras não. Alguns já escutaram falar, mas não têm aquela vivência ou familiaridade. Pessoal, o que é um acoplamento, né? O acoplamento é um elemento de máquina responsável por transmitir movimentos de rotação segundo o princípio de forma, que seja ele por atrito, por forma, né? O acoplamento é um conjunto mecânico empregado para a transmissão de movimento de rotação entre duas árvores ou um eixo e uma árvore. Quando a gente fala árvores aqui, é o eixo de potência, né? Eixo árvore, nós aprendemos lá na aula que a gente falou sobre eixos. Emprega-se o acoplamento quando se deseja transmitir movimento de rotação, né? Movimento torsional e força, em um eixo motor, de um motor, né, a um outro elemento situado coaxialmente a ele, ou seja, que estão no mesmo centro. Tá? Temos uma montagenzinha aqui bem simples e talvez traga uma realidade que muitos já devem ter escutado falar. Por exemplo, já devem ter escutado aquela expressão assim: precisamos ligar a bomba d'água para encher a caixa. Pode ser num sítio, na casa de praia, na casa dos avós, ou até mesmo na sua casa, no seu prédio, né? Existem as bombas para encher a caixa d'água que fica sempre na laje superior. Lá para encher a caixa d'água, nós precisamos de quê? Uma bomba d'água. A bomba d'água é acionada por um motor elétrico. E quem faz a união do eixo do motor elétrico ao eixo da bomba é o acoplamento. Então, pessoal, o acoplamento ele sempre vai estar ali presente no momento de fazer uma transmissão de movimento entre eixos. Logicamente, existem características específicas, variações geométricas dos acoplamentos, né, que trazem para ele algumas características, mas tem uma gama de possibilidades de modelos que vão ser melhor adequado à sua necessidade. Por exemplo, a função dos acoplamentos, né? A priori, o mais direto, todos eles têm a função de unir eixos. Então, ele vai fazer a união de dois eixos distintos, tá? Essa união ela pode ser simplesmente uma união ou ela pode ter outros elementos associados a ela, como, por exemplo, a capacidade de absorver choques. Pessoal, quando a gente fala de choque, não é choque elétrico, é de vibração, pancada, né? Um choque, um contato. Então, essa proteção contra choques elimina ali a parte de vibração. Compensar desalinhamento entre os eixos, nem sempre os eixos estão 100% alinhados. Um pequeno desalinhamento no eixo, o que acarreta? Um esforço irregular nele, e aí você vai sobrecarregar quem? O local de apoio do eixo. Onde é o local de apoio do eixo? Nos mancais e rolamentos. Então, por exemplo, eu tenho um mancal lá que segura uma força apto a uma força radial, né? Que ele está ali apoiando o eixo. E sem querer, eu tenho uma montagem que exerce uma força axial ao eixo. Essa força vai se refletir em cima do elemento de apoio, ou seja, do mancal. E aí o mancal, com o tempo, ele vai se desgastar. O acoplamento ele pode vir a inibir esta ação. Transmitir torque, potência, né? Reduzir vibrações, como a gente falou, os choques, solavancos. Não forçar o solamento dos motores e mancais, que a gente também acabou de explicar.
Permitir a manutenção do eixo motriz no eixo movido ou eixo movido de forma individualmente. Então, eu não preciso tirar um motor para tirar uma máquina, muitas vezes o acoplamento permite essa desunião de forma fácil. Absorver dilatações dos eixos de motor e sistema. Isso aqui é um ponto muito interessante, que muitos projetistas não levam em consideração isso, dilatação térmica. Quando a gente fala de dilatação térmica, muitas vezes a gente faz a montagem lá de um eixo, e essa montagem faz com que os eixos estejam em contato. Quando você faz a montagem, está sobre um ambiente, um regime de trabalho ali, onde ele está a temperatura ambiente, e aí, dependendo do projeto, do sistema, do que ele aciona, conforme trabalhar, esse eixo esquenta. Quando ele esquenta, ocorre uma dilatação térmica. Se ele não tem por onde dilatar, o que vai acontecer? Ele vai flambar ou para cima ou para baixo, fazendo com que sobrecarregue ali os mancais, rolamentos. Você pode ter um acoplamento que permita essa flexibilidade, transmitindo o movimento e absorvendo essa dilatação. Então, ou seja, veja como ele vem para proteger o nosso sistema. Opa, coloquei um videozinho aqui, só um instante, demonstrando uma empresa, uma indústria, né? Seja a indústria qual for, aqui no caso é como se fosse uma siderúrgica, então você vai ver aí que diversos elementos de funcionamento que são acionados por motor, uma fonte de energia elétrica, um motor elétrico, eles fazem a transmissão utilizando um acoplamento para a união dos elementos. Então, por exemplo, o primeiro elemento que ele vai demonstrar aqui é referente a quem? A transportadora, a correia transportadora, né? Quem movimenta ela é justamente esse tambor. O tambor é acionado por uma caixa de variador de velocidade e caixa de redução, que por sua vez é acionado por um motor elétrico. Então, se você observar aqui, ele tem uma união do motor para a caixa de redução, um conversor de torque, que é um tipo de acoplamento. Observem que essa parte laranja é apenas uma capa de proteção, tá? Já a gente vai ver imagens sem elas. E da caixa variadora de velocidade para o eixo do tambor, um acoplamento de fita magnética. Ou seja, fita elástica. Então, cada um deles tem a função de unir os eixos, tá? Só mais um instante. Veja aí, ó, nós temos aqui um ventilador ciclone e aqui nós temos um motor elétrico. Este motor elétrico vai transmitir movimento aqui para essa caixa variadora de velocidade por meio deste acoplamento. Olha aqui o acoplamento montado nos eixos, fazendo a união dos eixos. Aqui na parte do queimador, nós temos aí bombas, né, que insuflam ar, né, ou retiram o ar do sistema, fazem aqui insuflamento, né, de carvão, combustível, alguma coisa. Então veja que nós temos motores e ele faz a transmissão por meio do acoplamento. O pessoal tem um mancal aqui também demonstrado. Olha aqui algumas bombas de vácuo, né, acionada por alguns motores, e aqui os acoplamentos. Ou seja, o acoplamento ele sempre está presente ali na indústria, né, de uma forma a trazer vantagens e utilizações dentro do sistema. Temos aqui a parte de trocador de calor, né, por colmeia, onde a água faz a troca de calor com o meio. Temos uns ventiladores. Veja que o motor ele está deslocado aqui do acionamento do ventilador. Por que ele está deslocado? Se o motor estivesse aqui, ele atrapalharia o fluxo de ar, né? Então ele tem aqui um eixo cardan que desloca ele do centro, tá? Parte do filtro aqui, ó, né? Nós temos aqui um gás saindo com uma certa impureza. Ele passa aqui por dentro de um filtro. Esse filtro é uma lavagem, né, desse ar. Ele sai limpo e para lavar nós falamos do que? Água. Então nós temos aqui bombas d'água que são acionadas primeiramente por um motor, transmite movimentação para a caixa variadora de velocidade por meio do acoplamento, posteriormente da caixa de variador de velocidade para a bomba também por um outro acoplamento. Ou seja, dentro do sistema, ele faz diversas aplicações, tá? Então é um elemento muito presente aí na indústria, ou seja, ele estará lá sempre quando houver um acionamento, ok? Acoplamentos. Dentro da norma, existem duas divisões dos acoplamentos. Existem os acoplamentos classificados como acoplamentos permanentes e os acoplamentos móveis. Acoplamentos permanentes, né? Ele também é subdividido em acoplamentos rígidos ou fixos e dos permanentes flexíveis, tá?
Dentro dos flexíveis, eles podem ser elásticos ou não elásticos. Então, veja que o percurso aqui dá uma gama muito ampla de tipos de acoplamento. Já quando eu venho aqui nos móveis, eles podem ser comandáveis ou não comandáveis, tá? Essa é a classificação deles. Então, nós vamos discutir cada um deles, mostrando as características de funcionalidade e aplicação. Opa! Por exemplo, acoplamentos permanentes, né? Ó, tá aqui a explicação, né? A árvore genealógica dele, podemos falar assim. Os acoplamentos permanentes são aqueles que atuam continuamente para conectar eixos durante o funcionamento da máquina ou equipamento, né? Não existe necessidade de haver desconexão, só quando ocorrerá algum tipo de manutenção. Então, ou seja, o acoplamento permanente ele fica instalado e montado tempo integral. Ele não desacopla, ele não desmonta, ele precisa de uma intervenção humana ali. Esses acoplamentos permanentes podem ser classificados como fixos ou rígidos ou flexíveis, como a gente mostrou. Primeiro acoplamento. Primeiro não. Acoplamentos rígidos, né? Os eixos dos acoplamentos fixos devem ser precisamente alinhados, pois este tipo de elemento não consegue compensar qualquer eventualidade de desalinhamento, tá? Então veja que eles têm que estar corretamente alinhados. Eles não podem ter nenhum tipo de defasagem de alinhamento. Por quê? Porque não possuem nenhuma flexibilidade, são rígidos. São torsionalmente rígidos também, ou seja, ele não tem nenhuma flexibilidade no giro. Que o motor girar, a outra peça gira instantaneamente. Não absorvem choque nem vibrações, a característica construtiva dele não é para isso. Não admitem desalinhamento nem radial, nem axial, nem angular. Ok? Os acoplamentos rígidos pertencem aos grupos de flanges, luvas de compressão ou ainda discos ou pratos. Vamos mostrar para vocês. O primeiro deles, acoplamento de flange. Talvez é o mais comum, um dos mais utilizados, mas ele é estático, fixo, né? Ou seja, ele não permite nenhum desalinhamento, nenhuma variação de posicionamento durante o funcionamento. O método clássico de conectar árvores, né, que são 2 eixos de potência, é bem adequado para a transmissão de potência elevadas em baixa velocidade. Opa, por que baixa velocidade? Quando você olha esse tipo de acoplamento, ele tem uma flange com 4 parafusos. É muito difícil você conseguir um balanceamento correto desse aqui por causa do posicionamento dos parafusos, forma construtiva. Se colocar um parafuso um pouquinho maior do que o outro, já dá desbalanceamento. Então ele tem uma diferença, né, para a velocidade crítica máxima dele, a velocidade máxima crítica, por causa do desbalanceamento, né? Então, um instante. Então, veja aqui, ó, são 2 flanges ligadas por um parafuso, né? E essa união, ela faz a montagem do nosso sistema. Acoplamento por luva de aperto ou compressão. Nada mais é do que uma peça rígida, que ela tem um rasgo aqui, ó, como está aparente. Você penetra aqui o eixo nessa região, ou com chaveta, ou sem chaveta, depende da aplicação. E o travamento você faz por meio desses parafusos. Você aperta os parafusos e aí você faz a mordedura aí do eixo, né? Transmitindo movimento de um ao outro. Então, ligaria um de um lado, outro ao outro lado. Ok? Discos ou pratos. Opa, mas ele não é similar lá ao de flange? É, mas tem uma característica diferente. Veja que a aba dele aqui é menor e os parafusos de fixação são menores. Então, isso aqui lhe dá uma configuração onde você tem uma melhor distribuição de massa, de equilíbrio. Então, você consegue transmitir, além de potências mais elevadas, quando comparado ao de flange, velocidades mais elevadas também, porque essa distribuição de parafusos ao longo do corpo facilita o alinhamento, tá? O balanceamento. E aqui são eles em corte apresentados. Dentre os elementos permanentes, acoplamentos permanentes, existem os flexíveis, né? São acoplamentos utilizados para suavizar a transmissão entre árvores, cujo movimento é brusco e onde o alinhamento não perfeito não é garantido, ou seja, a peça ela pode variar geometricamente o centro dela em função do funcionamento, do trabalho, do tipo de acionamento. Então, para isso, os acoplamentos flexíveis consistem em 2 cubos,
um em cada eixo, né, projetados de modo que ambos se liguem por um elemento intermediário, que é o flexível, ou flutuante. Nós vamos mostrar o porquê. Os eixos devem ser cuidadosamente alinhados, né, para obter um desalinhamentos casuais. Entretanto, os acoplamentos permanentes flexíveis encontram-se elásticos e não elásticos. Então, olha esse aqui, ó. Olha só o que o flexível permite, né? Desalinhamentos axiais, os eixos se afastando, deslocamentos, desvios radiais saindo do plano e deslocamentos angulares, ou seja, inclinação entre os eixos. Então ele faz essa pequena compensação, tá? Dentre eles, primeiro deles é o acoplamento de pino elástico, ou elástico com pinos, né? Veja a forma construtiva, são pinos revestidos por uma camada de borracha. Na própria flange você tem cavidades fêmeas e os pinos machos, que a gente chama macho e fêmea. E quando você faz o acoplamento, eles encaixam aqui, ó. Então, esses pinos encaixam nesses furos, o dessa outra peça encaixa no outro furo. E aí, o que acontece? Esse pequeno montagem, o revestimento do pino é de borracha. A borracha permite uma certa flexibilidade e uma absorção de vibrações. Logicamente, não é 100% a absorção, mas já é considerável. Tá? Elástico de garras. Aqui tem um elemento flutuante que a gente chama. O que é o elemento flutuante? Essa pecinha de borracha solta aqui. Ó. Como ele funciona? Flutuante não porque ele não está aí no espaço. Flutuando não, é porque ele não está preso a ninguém, ele está apoiado dentro do sistema. O acoplamento elástico de garras constitui de garras que, por sua vez, são de borracha, são utilizados nas membranas de disco para conectá-los entre transmissão e movimento. Então, ou seja, veja que aqui eu tenho um acoplamento, um lado do acoplamento com alguns dentes, aqui também com outros dentes, e a folga aqui entre os dentes é maior que a espessura do outro lado. Mas quem compensa essa folga é o elemento flexível. Ou seja, esse elemento móvel, esse elemento elástico, ele faz a absorção de choques, vibração de uma flange para outra, fazendo o princípio do acoplamento, absorção de energia. Flutuante porque ele não fica preso em canto nenhum, ele só se encaixa, outro vem e fecha ele. Aqui tem um elemento entre eles, desse aqui já entre eles, tá? Outra coisa interessante, mostrar aqui para vocês, até nesse primeiro aqui também poderia ser observado, vocês viram que o acoplamento não tem nenhum furo no centro? Ah, mas aqui não é a região onde eu vou montar o eixo, aí por que ele não vem com furo? Alguém sabe dizer? Por quê? Algum comentário, alguma ideia? Então, de acordo com o diâmetro do eixo, né, que ele vai acoplar. Maravilha, legal. Então, quando você compra lá um acoplamento, o seu projeto, ele é individual, ele é seu, ele é particular. E eu não sei qual é o tamanho do eixo que você vai ligar ele. Pode ser que um lado seja um tamanho, do outro, não sei qual é o tipo de travamento, se é uma chaveta, se é um eixo ranhurado, se é um eixo quadrado, né? Então, para isso, ele vem maciço. Desta forma, nós, do desenho técnico, iremos realizar o detalhamento técnico do desenho da usinagem, que ele irá sofrer a furação ali para fazer, por exemplo, o furo lá do eixo com uma interferência e o rasgo da chaveta, por exemplo, e dessa forma eu adequo o meu acoplamento a qualquer projeto. Por isso que ele vem com o núcleo maciço aqui, né? Ó, o cubo dele é maciço. Alguns deles, como a gente mostrou esse outro aqui, ó, ele pode vir com um furo guia, tá? Mas apenas para orientação. Acoplamento permanente, só que flexível, Perflex, né? O elástico Perflex, ou pneu, conhecido por acoplamento superelástico. Os discos de acoplamento são unidos de forma periférica por uma borracha e apertada por anéis de pressão. Então existe aqui um elemento que você encaixa aqui flexível, que é essa rodinha, né, essa borracha. Existem as duas flanges aqui, ó, elas não têm contato direto com o elemento, tá? Ou seja, o contato é feito pelo elemento flexível. Então qualquer dilatação axial, radial ou angular, ele faz a compensação ali da ligação do acoplamento, ok? Acoplamento elástico com fitas de aço, né? Flexível. A fita de aço, pessoal, é essa partezinha amarela aqui na tela. O que a fita de aço faz? A fita de aço ou grade de aço consiste em dois cubos com flanges ranhuradas, então existem ranhuras no cubo, onde encontra-se uma grade elástica ligando os dois cubos. O conjunto está alojado
em duas tampas, né, providas de uma junta de encosto. Então a gente tem uma tampa de proteção, ele trabalha devidamente lubrificado. É o acoplamento com melhor correlação custo-benefício e vida útil, apesar da lubrificação não deve ser periódica e não a troca do elemento. Então, como que ele funciona? Primeiramente, veja que ele faz aqui o alinhamento, né, ó, axiais, radiais ou angulares. Tranquilo, Nonata? Depois você assiste o resto da aula na íntegra da gravação, ok? Aí você faz a transmissão entre os movimentos por meio desse elemento flexível. Coloquei um videozinho aqui demonstrando a montagem de um tipo de acoplamento desse modelo, tá? Logicamente, pessoal, aqui é uma ilustração, podemos falar que didática, tá? Então vamos acompanhar a montagem, eu vou narrando para vocês. Então veja que ele tem um eixo, ele demonstrou aí para vocês os cubos, a grade, né, as proteções externas. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai montar dentro desses eixos que estão apoiados nos mancais aqui, ó, o primeiro cubo, posteriormente o segundo cubo. Primeiramente ele colocou o anel de retenção aqui, né, que ele vai fazer a parte de retenção, vai segurar a graxa dentro do acoplamento. Esse acoplamento ele trabalha lubrificado. Então, lá, ele está prendendo o primeiro cubo. Logicamente, aqui, como é didático, ele está fixando apenas por um parafuso de pressão, tá? Fez a montagem. Para fazer a montagem, ele tem ali um gabarito onde ele vê os afastamentos corretos. Então, ele está fazendo as medições aí, ó, dentro das tolerâncias, né, que o fabricante informa, tá? Então, ele faz as medições. Essas medições vão conferir ali o alinhamento do sistema de montagem, os afastamentos, para permitir as flexibilidades que ele disponibiliza. Isso aí é um gabarito deles mesmo, para ver o alinhamento, né, das ranhuras. Pronto, feito isso, ele vai fazer a lubrificação, posteriormente a montagem da grade. Não gosta muito de sujar ele, ó, colocando a luvinha ali, né, para colocar a graxa. Então ele passa a graxa ali nas ranhuras, tá? Esse tipo de acoplamento realmente ele trabalha lubrificado. E aí agora ele vai inserir a grade aí, ó. Ela vai se encaixando, né, nos rasgos. Só isso aí você já vê que já fez o travamento, né, de um eixo, ou seja, quando um girar, o outro vai girar em conjunto, que eles estão unidos pelo elemento. Vai terminar aí, né, a lubrificação aí com doce de leite. Tô brincando, pessoal, é graxa. Aí são os anéis de retenção, ó, que ele coloca só para segurar a graxa dentro, né, do encapsulamento, para elas não vazarem, devido a aquecimento, alguma coisa. Então ele já colocou aí, ó, a tampinha de baixo, coloca as gachetas, né, ó, que são elementos de vedação, a tampa de cima. Vai colocar um parafuso de fixação, está montado o acoplamento, tá? Todos eles são assim, cada um tem suas particularidades, mas o princípio é esse aí, de alinhamento, de encaixe, né, de posicionamento. Ok? O tamanho deles é em função da capacidade de torque, diâmetro do eixo, então isso aí está dentro do seu projeto. Acoplamentos permanentes não flexíveis, né? Não elásticos, flexíveis, mas não elásticos. Por exemplo, acoplamentos permanentes flexíveis não elásticos compensam desalinhamento, seja ele radial, axial ou angular, são torsionalmente rígidos, né? Não tem variação aqui, e não absorvem choques ou vibrações. Entretanto, são capazes de manter o sincronismo das máquinas acopladas, sem deslizamento. Então, olha que interessante. Por exemplo, nós temos aqui 3 modelos deles, né, e nós vamos discuti-los um a um. Primeiro dele, o Oldham, né? Não é tão usual no mercado, agora que ele está surgindo aí quando você vê algumas máquinas chinesas importadas chegando ao Brasil. Então, geralmente ele é aplicado ali numa parte mais sensível, tá? Uma parte mais de posicionamento, uma parte mais, digamos assim, automatizada, é a utilização dele.
Esse aqui é um elemento flutuante central, então ele fica preso aqui, ó, nessas ranhuras, né, ó. E quando ele gira, é interessante, parece que essa parte flexível vai cair, que ela se locomove para compensar o posicionamento do eixo, dos acoplamentos, qualquer desalinhamento. Veja que ele faz a fixação por meio de mordedura, né, ó. Então você aperta aqui, ele morde ali o eixo, tem as suas limitações de aplicação de força. Eixo cardan ou junta universal. Coloquei uma imagenzinha aqui que mostra a aplicação, ficou até pequena, mas vocês já devem ter visto na vida real. Vocês já devem ter passado ao lado de um caminhão, quando você olha embaixo dele, tem um tubo que sai lá da caixa de marcha do motorista até a roda de trás ali, o eixo traseiro, né? E conforme o caminhão anda, aquele eixo no centro gira, aquele ali é um eixo cardan, né? É o acoplamento cardan ou junta universal, é usado na ligação de árvores que formam ângulos permanentes entre si. Então existe uma angulação desse eixo com esse, né? A união deles geraria uma angulação. Consequentemente, a gente usa aí o cardan, tá? Na visão geral, o cardan é composto por dois eixos tubulares, que um e esse, né? No princípio de centralização da fonte motriz e outro secundário ligado ao eixo de tração. As duas extremidades podem possuir, né, rolamentos, mangas, ligações ou grampos, anéis, passagem da guarda para acompanhar o movimento das unidades dos mancais. Então, é um sistema muito utilizado aí na indústria para a transmissão de movimento, onde os eixos não estão paralelamente ou estão angulados entre si. Saindo dos acoplamentos físicos, nós temos fixos, nós temos os acoplamentos móveis, né? O que são acoplamentos móveis? São empregados para permitir a conexão e desconexão das árvores, né, eixos de potência, sem a necessidade de desmontar o acoplamento. Este acoplamento transmite força e movimento somente quando acionados, isto é, são controlados por um comando. Um comentário bem interessante: esses acoplamentos precisam de um estímulo, que a gente fala, ou seja, o ser humano que faz a ação sobre eles. Dentro desses elementos existem os comandáveis e não comandáveis. Quando a gente fala comandável, pode ser o ser humano, e não comandável é de uma forma indireta que ele recebe o acionamento. Tá? Comandáveis ou comutáveis, dependendo da literatura, né? Acoplamentos comutáveis, transmitem força e movimento somente quando acionados, isto é, obedecendo a um comando. São mecanismos que oferecem segundo o princípio de atrito. Esse mecanismo recebe os nomes de embreagens e freios. Ou seja, uma embreagem é um tipo de acoplamento. Por que a embreagem é um tipo de acoplamento? Porque toda vez que você pisa lá no pedal de embreagem do seu carro, ele vai fazer o quê? A desunião do eixo motor do eixo da caixa de variador de velocidade, da caixa de transmissão. E aí vai variar a velocidade e você consegue fazer a troca de marcha. Quando você solta a embreagem, esses discos voltam a se unir, transmitindo o movimento do motor para a caixa de marcha, fazendo com que seu veículo ande. Então ele nada mais é do que um acoplamento comandável, tá? As embreagens, também chamadas discos de fricção, fazem a conexão entre árvores. Tem a árvore motriz chamada na mesma velocidade da angular, né? Os freios têm a função de regular, reduzir ou parar o movimento dos corpos. Segundo o princípio de comando, existem acoplamentos comutáveis, manuais, eletromagnéticos, hidráulicos, pneumáticos e diretamente comandados pela máquina de trabalho. Então nós vamos ver essas aplicações agora. Primeiramente, embreagem comandável, né? Vamos lá. Embreagem, conforme o tipo, pode ser acionada durante o movimento da máquina ou com ela parada. As formas mais comuns das embreagens acionadas em repouso são conhecidas como de garras e o acoplamento de dentes. Geralmente esse tipo de acoplamento são usados em caixas de engrenagens e máquinas. Então aqui, pessoal, uma embreagem, de conexão por dentes. Então eu preciso estar com a máquina parada para desacoplar os dentes, para depois acoplar os dentes novamente. Não é um tipo de engrenagem que trabalha em velocidade, né, com trabalho. As embreagens podem ser classificadas conforme sua forma construtiva, em disco, cônica, centrífuga, unidirecional, eletromagnética e hidráulica. Como assim? Primeiramente, disco de embreagem. Temos aqui no centro uma imagem do disco de embreagem veicular. É o padrão que existe nos veículos. Esse disco de atrito é justamente esse elemento central, né? Consiste em anéis planos, apertados, contra um disco feito de um material com alto coeficiente de atrito, para evitar o escorregamento quando a potência é transmitida, né? Normalmente a força é exercida por uma mola e a embreagem é desengatada por uma alavanca. Se diferenciam conforme a aplicação, por exemplo, a aplicação automotiva e a aplicação industrial. Quando a gente fala aqui, ó, isso aqui é uma aplicação automotiva, tem apenas um disco.
Industrial, que trabalha em potências mais elevadas, você tem vários discos, ok? E aqui é a forma construtiva da embreagem lá aplicada no seu carro, por exemplo. Então, quando você aperta o pedal do freio, da embreagem, desculpa, você faz com que uma força exercida nessa direção da setinha, separando a embreagem, afastando ela do disco, lá do disco de embreagem. Pessoal, não acham que é uma deformação muito grande, meu pedal é bem fundo, não é que você vai puxar muito a sua peça, tá? São milímetros ali que ela se afasta, o suficiente para deixar um eixo livre em relação ao outro. Quando você solta a embreagem, você não está empurrando ela de volta, quem empurra é uma mola. Então sempre tem uma mola lá presente, fazendo a embreagem ter contato. Quando você pisa na embreagem, você tira a força da mola. Essa é a jogada de um disco de embreagem, ok? Embreagens cônicas, diferente das engrenagens planas, a cônica, o que adianta? Ela faz apenas aumenta aqui a região de contato, né? Ou seja, uma embreagem que trabalha uma potência um pouco mais elevada quando comparada a dientes retos, tá? Mas por que eu sei que ela faz uma diferenciação, né, nesse tamanho? Se você observar aqui a plana, né, a disco, a área de fricção é somente essa superfície aqui, né, da embreagem do disco. Então, tudo bem que ele dá a volta por completo, mas é somente essa. Quando eu venho aqui para a cônica, veja que a região de contato é maior, na mesma altura. Consequentemente, eu transmito mais potência. Embreagem centrífuga, muito interessante. Vocês já devem ter andado ou visto aquelas motos que não tem embreagem, que basta você acelerar e trocar de marcha. Como que ela funciona? Ela tem uma embreagem centrífuga. O que é a embreagem centrífuga? Ela é dotada de pesos, massas, que a gente chama, que são esses elementos aqui, ó, dentro dela, que gera uma alavanca em função aqui das discos, das pastilhas de freio, de embreagem. E aqui, a nossa panela, ou anel externo, né? Conforme você acelera, que esse eixo aumenta a velocidade, a tendência desses pesos é se afastar do eixo, né? Sair tangencialmente. Quando ele sai tangencialmente, ele empurra o mecanismo que pressiona aqui essa pata, né? Que é o disco de freio, contra a lona, né? O tambor, fazendo o travamento do veículo, tá? Travamento não. O andamento do veículo apenas com este contato. Ou seja, essas motonetas, essas motinhos lá onde você apenas a Popper, Honda Bis, né, que você acelera, né, e aí ela começa a andar, é porque ela tem essa embreagem centrífuga na transmissão. Embreagem unidirecional. Lembra lá passada quando a gente falou que a mecânica já trabalhava os fusíveis antes de existir a elétrica, né, que a mecânica era precursora da princípio de fusível, né, de proteção? Então, existe também o diodo mecânico. Para quem não lembra o que é o diodo lá, em física, diodo é aquele elemento que permite a passagem da tensão corrente apenas em um sentido. No sentido oposto, ele faz o bloqueio. Então, é o mesmo princípio de funcionamento da engrenagem unidirecional. Ela permite o giro de um lado livre, no outro ele parece travado. Como que funciona? Por exemplo, aqui, logicamente isso aqui é uma escala industrial, tá? Essa embreagem direcional é a catraca da bicicleta. Lembra que a catraca permitia a gente pedalar de um lado, ele dava força, ele transmitia o movimento. Quando você pedalava ao contrário, ele pedalava livre, né? Legal, é o mesmo princípio. Então esse aqui industrial, por exemplo, como ele faz o travamento? Ó, tem as esferas aqui dentro, veja que tem uma região aqui, um alojamento da esfera. Quando ele gira aqui no sentido anti-horário, ele vai afastar a esfera dessa região aqui e vai ficar presa aqui na mola. Ou seja, ela vai ficar ali não travando o elemento. Quando eu girar ao contrário, essa esfera tendencia a vir para esse lado, chega um momento aqui que ela não cabe, ou seja, ela faz um travamento. Consequentemente, eu transmito o movimento de forma externa, tá? Então, girou ao contrário, afasta a esfera, girou do lado certo, ele faz o travamento. Embreagem eletromagnética. Alguém conhece alguma embreagem eletromagnética? Já escutou falar? Já viu? Ou nem sabia que existia? Pode interagir, pessoal. No meu trabalho, tem uma escova de embreagem magnética, que é utilizada no gerador principal de locomotivas. Pô, legal. Para limpar a roda, o que que é? Eu não sei, essa parte elétrica Não, tranquilo. não entendo Mas muito. a escova, ela faz o que, o trabalho dela? Eu acho que é para garantir o funcionamento ideal do gerador principal e Entendi. gerador auxiliar. Ah, tá. A escova que você fala é
do campo. Não, tranquilo, entendi, sem problemas. Legal. Pessoal, toda vez que vocês vão andar de carro e vocês apertam aquele botãozinho no painel que tem AC, que você liga o seu ar-condicionado e fica uma luzinha laranja acesa, toda vez que você aperta aquele botão, você está acionando uma embreagem eletromagnética. Quando você vê lá para frente do seu carro, quando você abrir o capô e for observar, existe a correia, né, dentada, que passa por diversas polias ali, transmitindo o movimento na frente do carro, e uma delas é o compressor do ar-condicionado. Quando o carro está com o ar-condicionado desligado, não existe o acoplamento da polia com o eixo do compressor. Ela gira livremente. O que funciona a embreagem eletromagnética? É aquela regra da mão direita, né? Se a corrente passa num sentido, ela exerce uma força. Então, quando você aperta aquele botãozinho do AC, você escuta até um estralo lá no seu carro, que é justamente ela acoplando. Quando você aperta o botão, você magnetiza a bobina, consequentemente, a corrente passa e une ela ao acoplamento, a polia aqui, ao eixo do compressor. E aí seu ar-condicionado começa a girar, a funcionar. Ou seja, o compressor vai comprimir o fluido refrigerante, vai fazer o circuito lá, um sistema de refrigeração, e vai gerar o ar do seu carro. Se apertou aquele AC, a embreagem eletromagnética se separa. A polia vai girar livre e o compressor fica parado. Ou seja, você usa praticamente todo dia uma embreagem eletromagnética. A pessoa não tem o carro, mas se você anda nos Mercedões lá, nos ônibus, é o mesmo princípio de funcionamento do ar-condicionado. Metrofor, o que for. Ok? Então, este é um tipo que está no nosso dia a dia. Coloquei aqui só a nível de curiosidade, outro tipo de embreagem eletromagnética, tá? Eu, particularmente, nunca vi presencialmente, mas já vi aplicações muito interessantes. O que é uma embreagem eletromagnética? Ele tem a ligação desses dois eixos, tem um lado um motor, do outro você tem ali um ventilador Sirocco, e aqui temos ímãs que fazem a transmissão de movimento. E esse disco vermelho não toca o disco amarelo, ou seja, não tem contato entre os elementos. O disco ligado ao motor não tem contato com o disco ligado ao eixo, sem conexão mecânica. Olha aqui o espaçamento dele, ó. Ele vai colocar até um papel aí entre eles, ó. Olha aí, vai aparecer a foto aí, ó. Olha ele com o papel entre os eixos e girando o eixo. Ou seja, não tem contato. Aí eu pergunto para vocês, para que isso? Alguém tem uma ideia, uma noção? O porquê? Enxerga alguma aplicação, uma necessidade disso? Ou foi só um cara que teve uma ideia muito louca, criou uma startup, desenvolveu um produto e está vendendo no mercado? O que vocês acham? Acho que quando tem o contato, de certa forma, há o desgaste por atrito, né, nessas partes. E tendo essa aplicação magnética aí, eu acho que esse atrito diminui, fica quase zero, né, no caso. Legal, interessante ponto de vista. Muito interessante, a gente já pensou dessa forma. Vou dar um exemplo para vocês de uma aplicação onde eu presenciei, não por projeto. Por exemplo, tanque de soda cáustica, né? Você tem às vezes ali que você tem que mexer alguma solução alcalina, uma solução ácida, alguma coisa, que você não tem muitos produtos ou elementos que vão ter contato com ele sem ser agredidos. Por exemplo, dependendo da concentração de soda cáustica, você fazer uma tubulação de aço inoxidável, ela corrói o aço inoxidável. Então, geralmente, esses tanques, essas tubulações, elas são de algum tipo de plástico, tá? E aí você tem lá um tanque plástico, você tem um mexedor lá dentro, que vai ter uma parte que vai se desgastar ali, que vai ser um lado do acoplamento, e por fora dessa carcaça, você vem com o seu motor e a flange magnética. E aí, quando você gira o motor, você aciona o misturador internamente a ele. E dessa forma, você transmite ali movimento. Mas eu podia fazer isso com o eixo? Poderia. Mas aí você teria que ter preocupação com a vedação do eixo, elementos de vedação. Esse elemento de vedação não poderia se desgastar com o elemento que você está misturando ali, o ácido ou o elemento alcalino, qual for. Então veja que você está eliminando pontos ali de possível manutenção. E aí fazia a transmissão, né, de uma parte de fora do tanque para dentro do tanque, sem ter abertura para possíveis vazamentos do mesmo, tá? Mas interessante, Alisson, essa ideia que você colocou aí, tá? De transmitir ali sem contato físico para não ter desgaste, né? Não ter o atrito ali dos elementos.
Um deslocamento talvez axial ali, né? Ele compensaria e não teria nenhum sofrendo contato. Interessante. Embreagem hidráulica. Muitos conhecem ela como conversor de torque, né? Tem uma aplicação muito interessante. Eu coloquei um videozinho, tem uma parte de texto aqui, né? Ele explica aí, né? No caso da árvore movida, né? Carregamento impulsiona as pás radiais. Essas pás são preenchidas com óleo que circulam, né? Entre a árvore e a motor a gira. Aí eu vou explicar isso aqui melhor para vocês como aqui nesse videozinho. Conversor de torque, pessoal, nada mais é do que uma bomba hidráulica, tá? Ele tem um rotor estático, uma parte fixa e uma parte móvel, tá? Mas os dois giram. Ele é estático em relação ao eixo, o outro é móvel em relação ao eixo. Um deles é dotado de aletas que impulsionam o óleo, que vão fazer movimentar um segundo par de paletas, que é a bomba, o estator. Então aqui a nossa bomba, ela é fixa aqui, né? Ó, e isso aqui tudo é imerso em óleo, ele é preenchido de óleo. Então o óleo circula aqui dentro, conforme essa pá gira. Conforme ela gira, ela promove energia cinética a um fluido, que no caso é um óleo, porque é incompressível. Ele aciona a turbina, essa turbina potencializa esse giro com apenas variação das angulações das pás, que posteriormente irá impulsionar quem? O estator. E o estator vai estar ligado ao eixo de saída. Então você transmite movimento de um eixo a outro por meio de um elemento líquido, um óleo. Desta forma, você pode também fazer o trabalho ali de angulação das pás, aumentando a potência, ganhando torque, por isso que ele chama conversor de torque. Geralmente ele é empregado para amplificação de um sistema de torque. Existe uma embreagem dentro dele, que ajuda ali no acoplamento e desacoplamento, geralmente em baixa velocidade ele não funciona, então a embreagem está em contato transmitindo movimento mecânico, mas a partir do momento que essa bomba começa a ter inércia e girar, o acoplamento sai e a transmissão é feita somente pelo fluido hidráulico, ok? É bem interessante, a gente conhece mais por aplicações automotivas, mas ele é muito aplicado dentro da indústria, né? Ali na siderúrgica a gente viu um exemplo lá que tinha um conversor de torque aplicado a um motor. Tá? Legal. Por que a gente vê mais a aplicação automotiva? Porque os programas que a gente assiste na TV, 10 falam de carro, 1 fala de equipamentos industriais. Então, no nosso dia a dia se fala mais de automotor do que indústrias em geral. Vantagens e desvantagens, né, de usar um acoplamento dentro do nosso sistema. Por que usar um acoplamento? Por que não usar um acoplamento? Primeiramente, vantagens. Absorve desalinhamentos. Essa é a grande jogada, uma das grandes jogadas, uma das grandes vantagens de você utilizar um acoplamento. Você pode ter estaticamente montado ali seu sistema parado, ele está alinhado. Mas conforme você coloca em funcionamento, velocidade, ele pode sofrer variações de alinhamento, vibração. E aí, essa compensação, o acoplamento absorve, né? Ele faz. Ele auxilia na manutenção, então muitas vezes ali para desmontar um eixo ou desmontar um equipamento ou um motor, facilita ali essa ação. Redução de emissão de ruídos. Por que emissão de ruídos? Porque ele trabalha com a absorção de, tá chegando aí para vocês, vibração, choque, solavancos. Vibração é calor, vibração é ruído. Então ele ajuda nessa dissipação ali com um elemento flexível, né? Um lado você tem extremamente agressivo ali, né? O trabalho, e aí você diminui e suaviza para o acionamento do seu motor. Dessa forma, você otimizando ali a vida útil do seu acoplamento, do seu motor, dos seus rolamentos, do seu motor e assim por diante. Normatizado, né? Podemos falar. E aqui é uma controvérsia que eu vou falar para vocês aonde entra os pontos de vista. Quando aqui a gente colocou como vantagem uma economia. Como assim? No ponto de vista, quem é da produção, por exemplo, vocês sabem que produção é máquina funcionando. Quanto mais você para a sua máquina, menos você está produzindo, ou seja, sua eficiência cai. Com acoplamento, você vai minimizar ali o impacto em cima dos seus rolamentos, em cima de máquina, peças consumíveis, peças que se desgastam. Ou seja, com o emprego de um acoplamento, você vai investir um dinheiro para inserir no acoplamento ali, porque é uma peça a mais que você vai comprar e colocar no seu conjunto, você vai aumentar o intervalo entre as manutenções, ou seja, você vai aumentar a disponibilidade da sua máquina, né? Ela vai estar mais tempo disponível, consequentemente você está ganhando mais porque está produzindo mais.
Mas, nessa mesma linha, tem gente que fala que o custo dele é elevado. Como assim? O custo de investimento no acoplamento talvez não justifique essas horas a mais de máquina disponível. Logicamente, tem que colocar na balança e fazer os cálculos aí, custo-benefício. Qual é mais vantajoso? Mas tem como desvantagem o custo dele. Um acoplamento que trabalha ali com diversas possibilidades dos 3 desalinhamentos, angular, radial, axial, por exemplo. Aquele de pneu, né, o Perflex, é um dos mais caros que tem, mas é um que abrange a maioria das aplicações. Então existem vantagens e desvantagens. Muitos falam também que quando você instala um acoplamento, inicialmente eu tinha a máquina e o motor. 2 pontos de manutenção e verificação. Agora eu tenho máquina, motor e um acoplamento entre eles. Ou seja, o acoplamento é mais um ponto para ser dada a manutenção. Tinha uma palavra certinha, esqueci agora. Para você colocar na sua lista lá checklist de manutenção. Então existem vantagens e desvantagens. Você, como engenheiro, vai parar a analisar e ver qual era a melhor opção. Ter ou não um acoplamento. Ok? Tem aqui também temperatura. Muitas vezes a temperatura ambiente lá do seu trabalho pode ser muito elevada ou muito baixa. Tem que ter um acoplamento que trabalhe nessas condições. Legal? Saindo de acoplamentos, vamos falar agora sobre nosso segundo ponto, que são molas. Ok? Pessoal, sobre acoplamento, ok? Qualquer dúvida aí, vai guardando no papelzinho. No final a gente faz as perguntas com todo mundo. Molas. Pessoal, tirem da cabeça de vocês que mola é aquele elemento metálico aspiral, né? Que a gente pegava lá no chão, no brinquedo, e ficava apertando ali, aquilo é uma mola. Não. A mola é um princípio, né? É um elemento elástico, que pode ser metálico ou não metálico, capaz de absorver uma energia por meio da deformação e transformá-la em energia potencial. Ele armazena energia. Uma mola deve apresentar deformações relativamente grandes, sem ultrapassar o limite elástico. Isto é, sem sofrer deformação permanente. Então, para quem não sabe o que é deformação elástica e deformação não permanente ou elástica, né? Permanente ou não permanente. Quando você flamba lá um plástico, tenho aqui, por exemplo, a aba de um óculos, ele é mole. Então eu posso fazer aqui uma flexão nele, ele está no momento elástico dele, né? Por que elástico? Porque eu solto ele volta para a posição. Mas se eu exercer uma força maior, ele vai amassar. Quando eu soltar ele, ele não volta mais para a posição inicial, ou seja, ele sofreu uma deformação plástica. Mas quando eu estou movendo aqui, ele volta para a posição, isso é uma deformação elástica. Então o regime da mola é esse regime de deformação elástica, tá? A deformação se dá devido ao esforço de compressão, tração ou torção, tem várias formas, sendo proporcional à força aplicada, e que a deformação e desta desformação restitui-se quando a força for retirada. Um exemplo disso, por exemplo, vocês quando criança talvez já devem ter pego uma seringa uma vez, tampado o orifício de saída dela e apertado o êmbolo. Então você comprimiu o ar que estava lá dentro, quando você soltava ele voltava para a posição, né? Sem deixar o ar sair. Ali você estava trabalhando com o princípio de compressibilidade, ou seja, princípio da mola. Absorver energia, armazenar, depois devolvê-la quando a força for retirada. Ok? Aqui é só uma literatura falando aonde surgiram as molas, é bem interessante. Elas surgiram lá antes de Cristo, né? Aqui, ó, século 3 antes de Cristo, onde se adicionou estanho, bronze, né, a uma liga de cobre, e aí, resumindo, teve um elemento com maior flexibilidade. Logicamente, ela foi padronizada, ela surgiu efetivamente aqui nas primeiras revoluções industriais, quando os materiais precisaram ser fabricados, né, a mecanização dos sistemas, né, máquina a vapor, indústria, assim por diante. Hoje, a utilização em larga escala vai desde teclas de celular, apesar de celular não ter mais tecla, né? Mas aqui tem sim, né? Aquele lateralzinho do volume e tal. E as molas suportam prédios. Por exemplo, existem sistemas antiterremoto na região do Japão, Tailândia, né? Que os prédios são montados em cima de juntas de deslizamento, guias lineares e molas, para que caso tenha uma vibração na terra, o prédio estará protegido ali e terá um impacto menor. Aplicações mais comuns, né, das molas: armazenamento de carga, armazenamento de energia, né, amortecimento de choques, controle de movimento e um elemento de fixação. Lembra da nossa arruela
de pressão, lá de elementos móveis de fixação, ela era uma mola utilizada para fixação. Então, ela é um elemento de fixação, uma arruela de pressão. Material, né? É mais comum para a gente pensar ali numa mola de aço. Quando você pensa em uma mola de aço, por quê? Ah, porque mola tem que ser de aço. Não. Se eu mostrar para vocês aí na tela, ó, talvez esteja aparecendo aqui uma mola para vocês. Isso aqui é uma mola plástica, tá? Uma mola plástica, aqui outra, ó. Por que nós queremos uma mola plástica? Por exemplo, essas molas são aplicadas em equipamentos que trabalham com indústria alimentícia, ou seja, elas têm contato com material comestível, né? Então ela tem que ser um material o quê? Atóxico, que não pode ser, não que se contamine, que não solte nenhum resíduo, né? Então aqui é um exemplo de molas. Essas molas são empregadas em máquinas operatrizes de cerveja, né? Que fazem ali a produção de cerveja, chopp, tá? Mas, independente do material, quais são as propriedades ali que esse material tem que ter? Nós vamos falar do aço aqui, por exemplo. Ele tem que ter altos valores de elasticidade sobre tensão. Então, ele tem uma elasticidade considerável, né, aquele material. Elevada resistência a choque, principalmente no caso de serviços mais pesados, como os veículos em geral. Absorção a choque. Eu posso ter um material ali que ele é flexível, né? Mas se eu der uma pancada nele, ele quebra. Ele não suporta aquele choque inicial. Ele absorve energia e devolve energia, mas ele não está propício a um choque direto. Excelente resistência à tração, dependendo da aplicação. Boa ductilidade, dúctil, ou seja, ele pode ser conformado. Elevado limite de elasticidade, elevada resistência à fadiga, né? E elevar a resistência ao choque. Choque não é choque elétrico, é a pancada, né? Resistência ao choque, resistência a choque. Apareceu 2 vezes aqui. Material de borracha. Opa, as molas pneumáticas. Pessoal, até menos de 20 anos que elas foram consideradas molas, tá? Há 20 anos atrás, isso aqui eram apenas foles. Foles são aquelas armazenadores de ar, tipo de uma sanfona, né, que você enche, esvazia para condicionar o ar, mas a partir do momento que você colocou um elemento flexível externamente a ele, confinou o ar lá dentro e ele trabalha ali, o ar tem diversas propriedades elásticas, né? Ele é compressível, ou seja, é um excelente absorvedor de energia, ou seja, ele trabalha como uma mola perfeitamente. Então aqui como funciona? Você tem os orifícios externos, né, que fazem o fechamento e você preenche ela de ar. A partir do momento que você comprime esse ar, eu coloquei um videozinho aí que pode parecer meio pulsado para vocês, mas depois vocês assistem a gravação na íntegra. Então aqui você tem a vibração, né, da pista de rolagem aqui, ó, do eixo do caminhão, e veja que a parte ali da carga superior está extremamente estática. Toda essa absorção de energia ali de vibração acontece aqui nas molas pneumáticas, né, ó. Então aqui tá aqui as coifas, ó. Ok? Você já deve ter visto na rua andando e ver lá a suspensão de caminhão, você vê as bolsas de ar. Suspensão a ar. Legal? Eu coloquei um outro material aqui, o plastiprene. É muito utilizado na indústria metalmecânica na parte de estampagem, por exemplo. Para quem não sabe, estampagem é o processo de conformação mecânica por meio de molde e prensa. Então você tem um molde lá com uma geometria, você coloca seu material lá dentro, ele é prensado e dá a origem à geometria. Quem segura a peça geralmente é essa borracha, o plastiprene, tá? Coloquei até um videozinho aqui animado. Veja que vem uma tira. Nessa tira ele faz primeiramente aqui um corte, um furo, depois ele dobra. Veja que tem uma chapa aqui, ó, que ela desce e faz a prensagem no sistema para segurar. Se eu não segurar, pessoal, quando eu for dobrar ou furar, ele pode andar, puxar e fazer o corte de forma errada. Então eu preciso prensar ela aqui para ela ficar fixa. Quem faz essa prensagem, a força é a mola de plastiprene, muito utilizada aí na indústria de estampagem. Aqui é uma ferramenta de estampo, ok? Legal. Então tirem da cabeça de vocês aquela forma construtiva de uma mola em formatos de uma helicoide. A mola nada mais é do que um elemento flexível, que consegue absorver energia e devolver energia após a força ser retirada, tá?
Dentro da norma, como se classificam as molas? Elas se classificam em lâminas ou barras, helicoidais, espiras ou anéis. Logicamente, dentro delas existem as suas variantes, né? Subclassificações. Mas são 4 tipos de lâminas, de molas representadas tecnicamente. Primeira delas, a de lâminas, conhecido como feixe de molas. Opa, já vi isso aqui também lá no eixo de um caminhão, né? De uma caminhonete. Legal. O que é um feixe de mola? É uma mola plana, né? Que pode ter olhais ou não. Mas o que é o interessante dela? Ela tem uma faixa de aplicação e uma grande amplitude. Ela tem um campo de aplicação extremamente elevado, ou seja, ela tem um range, né, de trabalho interessante. E outra coisa interessante, pela forma construtiva dela, ela trabalha tanto flexão, quanto torção, quanto flexotorção, né? Então ela pode flexionar, torcer ou flexionar e ao mesmo tempo torcer. Legal? A norma traz aí algumas formas construtivas, né, de aplicação, com grampo central, com olhais e assim por diante. As molas de compressão, que são as molas helicoidais, ou seja, as molas helicoidais podem ser de compressão, que é o convencionalmente, né, o que a gente conhece no dia a dia e vê, é o mais usual talvez para muitos de vocês. Existem também as molas helicoidais de tração. Opa, qual é a diferença? Compressão reduz o volume dela, de tração eu estendo ela, né? Coloquei até aqui aquela mola de rede, que alguns devem conhecer. Então, ou seja, veja que os elos estão em contato, fechados. Conforme você senta na rede, você faz uma tração aqui nesse gancho, ele expande, afasta, né? Afasta as espiras, ou seja, você provoca ali uma tração nela, né? E aí ela é uma mola de tração e não de compressão. Mola de torção, uma helicoidal de torção. Ela não trabalha nem com compressão nem com flexão, é a torção. Dei um exemplo aqui de um pregador de roupa. Talvez você, quando criança, no seu dia a dia, alguma vez na vida, você deve ter visto algum pregador, tá? E você aperta lá as extremidades dele, ele abre, fecha e morde ali, né, a peça. E quem faz essa força é a mola, é uma força torsional, tá? Então aqui tem a representação das molas de torção. Existem também as molas de espiras. Mola de espira, pessoal. Algum de vocês algum dia deve ter desmontado algum brinquedo de vocês, que era um brinquedo de fricção ou de corda, e lá dentro dele tinha uma fita de aço que quando saiu embolou todo e nunca mais eu consegui montar o meu brinquedo. Aquela mola, aquela fita era uma mola de espiras, tá? O princípio dela é esse princípio aqui aplicado ao relógio de corda, por exemplo. Quando você vai lá e dá corda num relógio, ou você pega o seu carrinho de fricção e puxa ele para trás para armazenar energia, essa mola enrola, absorvendo energia. Quando você solta, ela desenrola, dando inércia ao movimento. Ou seja, é uma mola de espiras. São espiras que absorvem energia. Tá? São formas representativas da norma. Molas anéis, pratos, né? É um tipo de mola muito específico, tá? É muito similar ali à argoela dentada, só que ela é por completa. A argoela dentada não, desculpa, a argoela de pressão. Ela tem esse formato aqui, ó, como se fosse um funil, né? Mas ela não tem um tubo, né? São molas estáticas que apresentam grandes forças em pequenos deslocamentos. Então, dependendo da forma construtiva dela, você pode colocar elas em série ou opostamente em série, o que muda. Aumenta a carga, aqui aumenta a amplitude, tá? Aqui não se soma, nesse caso aqui se soma. E aqui você tem só apenas uma amplificação. Pessoal, a aplicação dessas molas é muito específica. Por exemplo, amortecedor de um carro. O amortecedor ele tem um sistema de amortecimento ali por uma mola e por um óleo ou gás, né? Dependendo dele. Mas quando ele chega no fim de curso, para ele não bater o êmbolo no final lá do amortecedor de um choque estático, existem no final do amortecedor algumas molas dessa prato, que eles vão pegar ali e vão absorver o choque num pequeno espaço, que é a função desse tipo de mola. Tá? Outro paradigma também que deve ser quebrado da cabeça de muitos de vocês, uma mola não necessariamente sempre vai ter o perfil cilíndrico dela. Ele pode ser quadrado, retangular, isso vai variar em função do quê? Da sua necessidade. Então, se meu espaço é limitado e eu preciso de uma carga maior, eu posso trabalhar no perfil
maior do que um perfil cilíndrico ou um quadrado, a fim de obter a geometria, forma e carga que eu preciso. Aqui nós colocamos apenas algumas imagens referentes a molas construtivas, tiradas da literatura. Então aqui estão as de flexão, né? Torção, tração e compressão. Uma coisa muito interessante que eu quero falar aqui com vocês, se vocês olharem essas helicoidais aqui de início, nós temos aqui uma de compressão paralela, uma de compressão cônica, uma de compressão bicônica, que a gente chama de barril, tá? Uma de compressão convexa, que é a ampulheta, que muitos chamam, e uma de seção retangular. Tudo bem. Nessas 4 aqui tem geometrias distintas. Alguém sabe me dizer por que ela tem essa variação geométrica? Qual seria a finalidade dessa variação geométrica? Alguém sabe dizer? Pode não saber também, pessoal, mas por curiosidade mesmo. Alguém tem alguma sugestão? O porquê ela teria essa geometria? Variação geométrica, na verdade? Ninguém se arrisca? Vamos lá, então. Logicamente, ela pode ter uma pequena variação de força, tá, na sua seção, mas a grande jogada não é essa. Quando você pega uma mola paralela, o que limita o curso dela? O que é o curso? O quanto ela flexiona? São os elos. Então, a mola paralela, ela termina o curso dela quando os elos se encostam, né? Aqui, inicialmente na compressão elas estão juntos, sem compressão eles estão afastados, né? Então, ou seja, o curso dela é justamente esse espaço entre os elos. Legal, somatório desses espaços. Quando você vem para uma mala cônica, bicônica ou convexa, o que acontece? O curso dela aumenta, porque não existe o contato direto aqui entre os elos. Eles vão ficar defasados. Então aqui, eu vou ter um meio que lateral ao outro, e dessa forma, aumentando a amplitude dela. Eles separados, estão lá afastados igual esse. Mas quando comprimidos, eles meio que não se sobrepõem, mas se colocam a lateral um do outro, fazendo com que você ganhe amplitude. Então, a geometria é justamente para esta jogada de amplificação. Legal? Ok, Lara, tudo bem. Deixa eu só fechar aqui o... Pronto, vamos para o próximo. Aqui eu coloquei algumas nomenclaturas das molas, né? Dentro do desenho técnico, o que a gente precisa se preocupar com uma mola? É muito interessante. A gente sempre fala o passo, né? Que é a distância entre os elos, o comprimento total dela estendida e comprimida. No caso de compressão, se for uma de tração, qual que é ela comprimida a distância, dimensão, e qual é a máxima amplitude dela estendida, né? Geralmente a gente expressa isso dentro do desenho técnico. Aqui algumas geometrias em função de diâmetros variáveis, né? De torção, o ângulo nela, né? Como entra. Aqui são algumas outras formas construtivas em relação às literaturas e aplicações. Então, cuidado, muitas vezes você desmonta um equipamento lá e você vê uma pecinha dessa cheia de aba, toda torta. Aquilo ali pode ser uma mola, pessoal. Ela tem uma função de mola dentro da montagem, né? Aqui tem uma mola interessante também, que a gente não discutiu ainda, que é a mola de compressão paralela, mas com seção variável, passo variável. Ela tem um passo mais apertado e um passo mais maior. Por que ela teria uma mola de passo variável? Quando você fala uma mola de passo variável, você tem uma região aqui que tem uma força menor e uma força maior. Digamos você andando com o seu carro vazio, um exemplo. Você vai ter que suportar só a massa do veículo. Então é uma forma de compressão. Mas se você carregar o seu carro ali no peso máximo, você tem uma outra carga para absorver. Ou seja, se tem uma mola de passo variável, o carro vazio ele trabalha nessa região aqui, onde o passo é maior. Quando eu carrego o meu carro, eu acabo com esse passo maior e fico todo mundo no mesmo passo. Ou seja, eu trabalho nesse conjunto de passo menor. Então ela varia a força em função da amplitude no momento que ela está. Ok? Aqui são apenas literaturas falando, né, de formas geométricas, construtivas e aplicação das forças em relação às molas, em função de trabalho. Barril não linear,
empurra resistente à ressonância. São aplicações, né? Ó. Olha aqui a ampulheta, ó, né? Que é a bicônica. Não linear, empurra resistente à ressonância também. A de passo variável, ó, empurra resistente à ressonância. Todos eles resistente à ressonância, né? Empurra, puxa. Barra de compressão linear, lateral de giro batente, puxa. Então tem várias características de aplicação. Aqui são outros tipos de mola. Então aqui, ó, nas literaturas mais atuais, já entra a questão do fole, a mola pneumática, né? Ó. As Belleville, né, que a gente chama, ó, de prato, somatório aqui, ó, em série ou em paralelo, né? As molas voluta, né, que é a de espiras, ela chama de voluta tecnicamente também. Aqui ele colocou uma mola de borracha, a gente não discutiu. As barras de torção. Pessoal, barra de torção, né? O que é uma barra de torção? Já deve ter escutado isso lá num veículo. Pô, meu veículo ele tem uma barra de torção, né? O que seria? Alguém sabe me dizer o que é a função da barra de torção dentro de um veículo? Vocês gostam só de dirigir mesmo? Não gostam das partes componentes do carro? Barra de torção é uma barra estabilizadora, né? Eles chamam também, muitos chamam de barra estabilizadora. Você está no seu carro aqui na via e você vai fazer uma curva para a direita. Se você não tivesse uma barra estabilizadora, a tendência do seu carro, se eu estou virando para a direita, era o quê? Eu pender para a esquerda. Então, ou seja, do meu lado direito, a suspensão ia subir e do lado esquerdo ia comprimir. Meu carro ia sair de alinhamento no plano e eu poderia perder aderência, não teria confiança. Com a barra estabilizadora, a barra ela fica lá, conforme eu faço a curva para a direita, quando a tendência da direita é afastar, ou a tendência da esquerda é comprimir, ela compensa isso, então ela faz com que a direita também comprima, fazendo com que o carro fique estabilizado, e você não perder a aderência, você tem uma melhor eficiência na sua dirigibilidade. É uma barra de torção, uma mola de torção. Tá? Aqui ó, são as Bellevilles, né, as pratos implicadas aqui, ó, final de válvula, ó, fim de curso, né, ó, final de atuador. São várias aplicações. Aqui ela na vida real cortada, ó, montadas em série. Tá? Aqui é um vídeo, pessoal. Hoje, se vocês, só um instante, se vocês colocarem aí no YouTube, né, fabricação de molas, vão aparecer diversos vídeos. É muito interessante você assistir. Quando você fala sobre molas há 30 anos atrás, na década de 80, década de 90, por exemplo, muitos de vocês não eram nem nascidos, você tinha que fazer os seus projetos adequando a molas de mercado. Os fabricantes de mola eram extremamente escassos. Não escassos. Eles tinham uma linha de produção contínua e perfis já pré-determinados. Com o advento aí da tecnologia, automação, surgiram máquinas automatizadas que fabricam mola sob encomenda. Então hoje, por exemplo, você desenvolve um projeto, você pode desenvolver a sua mola e você manda esse projeto para uma empresa especializada. Eles fabricam a mola do jeito que você deseja para o seu projeto e mandam para você facilmente. Então, por exemplo, aí, ó, ele está fabricando aqueles grampozinhos, né, de fechar saco de pão, que nada mais é do que uma molazinha ligada com abas, que faz ali a mordedura do sistema. Veja aqui que eles vão fazer diversas molas, ó. Uma espira, uma mola de torção, uma mola de compressão. Então aqui ele está fazendo vários tipos, tá? Uma mola cônica, né, ó. É só uma demonstração, tá? Então você encontra diversos vídeos aí na internet falando sobre fabricação de molas que vocês podem ver lá, é bem interessante, tá? Olha aí, legal? E por última curiosidade, eu coloquei uma imagem aqui, muito interessante. Olhem só. Um ano após o lançamento na Europa, o Passat chega ao Brasil em 1974. Era o primeiro veículo da marca Volkswagen, né? Com motor frontal, refrigeração a água e suspensão com molas helicoidais. Olha que interessante. Isso aqui é década de 70, hein? 1975. Quando você pensa nos carros hoje, o que tem na propaganda? Conectividade, kit multimídia, Wi-Fi interno, né? Tudo essas
segurança, airbag em tudo quanto é lado, essas coisas. Olha aí na época, né? A mola era um fator de série, era um fator que influenciava o seu veículo. Ou seja, se você comprasse um Passatão aí, ó, na época, você ia ter dos primeiros carros com suspensão de molas helicoidais. Tranquilo? Pessoal, sobre nossa aula de hoje, alguma curiosidade, algum questionamento? Por favor, os demais nomes aqui na nossa lista de frequência, para a nossa chat, para a gente tirar a nossa lista de frequência. E aí, alguma dúvida, algum questionamento? Não, professor. Opa, foi mal. Tá abaixo o meu áudio aqui, desculpa. Alguém perguntou? Desculpa, eu não vi, pessoal. Não, eu só estava dizendo que sem questionamentos. Legal, Lia, muito obrigado. Pessoal, qualquer dúvida, questionamento, estamos à disposição dos nossos meios de comunicação, né? Nossa ferramenta Torpedo e nosso grupo do WhatsApp. Hoje, essa semana, nossa foi encurtada aí, né? Feriado de segunda-feira. Então, nos encontramos segunda-feira, nossa próxima aula, ok? Bom fim de semana a todos. Obrigado pela atenção e até mais. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.